Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e também através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. E começamos o nosso giro falando de futebol internacional. Cristiano Ronaldo e Casemiro podem se reencontrar em um futuro bem próximo. Esse é o desejo do craque português que, segundo o jornal Marca da Espanha, teria colocado a contratação do volante brasileiro como uma condição para continuar no Al Nassr da Arábia Saudita. Aos 32 anos, Casemiro tem contrato com o Manchester United até o fim da temporada 2025-2026. Ele e Cristiano Ronaldo jogaram juntos no clube inglês, num encontro que não rendeu muitos títulos, mas fizeram história com 5 títulos de Champions League no Real Madrid. E agora o destaque do Guarani. Atenção, hein? Tem informação importante envolvendo Matheus Bueno. Bom dia pra você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Um grande abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta quarta-feira. Matheus Bueno não vai permanecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogador foi confirmado como novo reforço de um time japonês que conquistou acesso para a liga principal lá do Japão. Bueno tinha vínculo com o Bugre até junho. O Guarani acabou de publicar um vídeo da despedida do jogador, que vai reforçar essa equipe do Japão em definitivo. Os valores não foram divulgados em relação a essa negociação envolvendo Matheus Bueno. No tênis, João Fonseca está muito próximo do seu primeiro grande slam. Hoje pela manhã, o brasileiro de 18 anos venceu o atleta de Hong Kong, Coleman Wong, com direito a pneu no primeiro set. Parciais de 6-0, 6-3. Na próxima fase, João enfrenta o argentino Thiago Tirante. Se vencer, se garante para o Aberto da Austrália. Daqui a pouco, informações das movimentações de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. E possíveis novidades também no mercado da bola, envolvendo a preparação dos times para o Campeonato Paulista. E na Fórmula 1, um dos circuitos mais tradicionais da competição, o circuito de Spa, está garantido na categoria até 2031. A FIA anunciou a renovação de contrato com a etapa, que passa a ser bianual a partir de 2027. A pista da Bélgica já recebeu a categoria em 57 ocasiões das 69 visitas ao país europeu e seguirá no calendário em 2026, 2027, 2029, né? Vai pular 2028 e depois pula 2030, volta 2031, então passa a ser bianual. A edição deste ano está marcada para o dia 27 de julho. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. A Ponte Preta que pode anunciar Danilo Barcelos. O jogador aceitou a proposta da Ponte Preta, segundo a apuração de Heitor Esmeriz do Globoesporte.com. Agora basta a rescisão de contrato com o Novo Horizontino, time que ele tem contrato até o fim da temporada. A Ponte ainda busca mais um zagueiro e 4 jogadores já foram regularizados no bid, além da renovação com o atacante Renato. Daqui a pouquinho a gente detalha aqui no CBN Esportes quais os jogadores que já estão regularizados e traz mais detalhes dessa possível volta de Danilo Barcelos ao estádio Moisés Lucarelli. E o atacante Vinícius Júnior foi punido com 2 jogos pelo episódio protagonizado com o goleiro Dimitrievski na partida do fim de semana contra o Valência. A partida foi válida pela La Liga 2024 e 2025 e essa foi a punição estabelecida pelo Comitê de Competições da Federação de Futebol da Espanha. Vini Júnior vai cumprir os 2 jogos de suspensão contra o Las Palmas, dia 19 de janeiro, e depois contra o Valladolid, no dia 25.
E as quentinhas do mercado da bola, chegando com o Fábio Scheib aqui no CBN Esportes. Bom dia pra você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvintes CBN. Antes do Mercadão da Bola, que eu chego no primeiro bloco, Júlio, vamos falar da Copinha, tá bom? Copinha marcada por muitos gols. Ontem uma rodada cheia de gols, como já é de praxe na Copinha. A Portuguesa fez 4-0 na Itapirense, o Corinthians bateu o Rio Branco do Acre por 3-0 e o São Paulo goleou o Picos do Piauí por 7-0. O Vasco não saiu do zero com o Canaã. 0-0 Vasco Canaã. Hoje tem Flamengo encarando o Zumbi, time de Alagoas. O Cruzeiro pega o São Carlos. O Grêmio encara o Porto Vitória do Espírito Santo. E o Botafogo decide a primeira colocação no grupo A contra o Votuporanguense. Lembrando que desse grupo sai o sai o adversário da Ponte Preta na outra fase da competição. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Por falar em Ponte, destacar aí a segunda rodada da Macaca, né? A segunda participação da Macaquinha na Copa São Paulo. Venceu aí o Santa Fé por 6-1. Tudo bem, o Santa Fé é fraco? Sim, é fraco. Então a Ponte fez o que tinha que fazer. Foi lá, goleou, destaque aí, Cauã Moreira foi à rede, Pedrinho foi à rede, Miguel foi à rede, Diego Domene, né, mostrando aí muita qualidade, muita liderança, bateu o pênalti também, o menino Lucas Emanuel, né, da frente também se destacou no jogo. Então parabéns aos meninos da Ponte Preta, classificados com uma rodada de antecedência à próxima fase da Copinha. Muito bem, convidando os nossos ouvintes a participar aqui do nosso WhatsApp, 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN que está à sua disposição. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp e Fernando Alves. Apresentação, Júlio Nascimento. 8 horas, ó. 11 horas e 13 minutos. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Thaís Azevedo com informações do trânsito aqui em Campinas. Bom dia pra você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Júlio, quem segue pela rua Irmã Serafina, trânsito bastante carregado pelas duas pistas, porque tem obras ali naquele trecho, o motorista reduz a velocidade. Já a Avenida Anchieta tem lentidão somente pela pista da direita, na chegada a Orozimbo Maia. Quem segue pela Avenida Francisco Glicério reduz a velocidade na saída da Orozimbo até a rua Barreto Leme, mas no restante da via são boas as condições. Pela Avenida Campos Sales, motorista perde tempo próximo
próximo ali à Rua Saldanha Marinho e também na chegada a Glicério. A Avenida Senador Saraiva tem excesso de veículos pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Benjamin Constant e pela pista da esquerda na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora 11h16. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca. CBN Esportes Campinas. Onze 17, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes nesta quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. Muita expectativa em relação, né, aos reforços, os últimos times aí nos ajustes, porque estamos há exatamente uma semana do início do Campeonato Paulista, né? Esse ano, vale lembrar, a competição começando mais cedo por uma determinação da CBF em razão da Copa do Mundo de Clubes. Então, em uma semana, teremos o início dos campeonatos estaduais. E o que está acontecendo é que muita gente vai começar com time reserva, com time sub-20, né? No Campeonato Mineiro, Atlético e Cruzeiro vão começar com times alternativos. No Rio de Janeiro também muitos times vão começar com equipes alternativas. Ao que parece, em São Paulo, as equipes vão começar com os principais elencos, mas o São Paulo, por exemplo, está nos Estados Unidos, não joga a primeira rodada, né? Contra a Inter de Limeira, então teremos um início de temporada muito difícil. E a ver, né, Carlão, Fábio e Lupe, como serão também os times em relação ao condicionamento físico, que é uma preocupação também, né? Só um detalhe, a Copinha ela tá mostrando isso, né, Júlio? Porque a gente percebe que vários jogadores com idade sub-20 não estão participando da Copinha. Você pega o Atlético Mineiro, o próprio Botafogo, o Vasco, o São Paulo também. Você vê o elenco do São Paulo, a maioria com jogadores com o cabelo raspado, né? Que é o tradicional trote, quando ele sobe pro time principal. Então, a gente percebe isso já na Copinha, né? Que jogadores de 15, 16, 17 anos já estão inseridos no time da Copinha, que pode até jogadores de 20 anos, e esses jogadores mais velhos já estão integrados ao profissional. O próprio Internacional, que tem 2 derrotas na Copinha, tá jogando com o time sub-17, né? Perdeu ontem pro Barra também. O Internacional, que a maioria dos jogadores já estão integrando o elenco profissional com o Roger Machado. Então reflete bastante na Copinha também o desempenho dos jogadores mais novos, né? A gente viu, por exemplo, o Guarani ganhar do Atlético na Copinha, mas vale lembrar que é o elenco sub-17 do Galo, né? Sim. Porque não menosprezando, longe de mim. Não, mas dessa idade dá diferença. Mas tem uma diferença relevante pra... Isso mostra também que cada vez mais os grandes clubes estão se desfazendo, né, dos campeonatos estaduais ou não dando a importância, né? Eu acho até, já falamos, eu sou entusiasta do estadual, né? Mas se não fosse o Campeonato Paulista, com esta verba super interessante, o interior de São Paulo muito forte, eu acho que os estaduais já teriam acabado, né? Que o Paulista, para tentar brigar com esta situação, né? Com esta atualidade, ele coloca uma verba interessante, né? Não deixa de ser interessante. E eu acho que o próprio interior, que é muito forte também, ajuda a manutenção dos campeonatos estaduais. Mas fora o Campeonato Paulista, eu acho que ninguém liga para o estadual, não. Tirando o torcedor, né? O torcedor acho que gosta, Sim. né? É que esse ano tem um porém, né? Foi achatado o calendário, tá começando muito antes os estaduais, né? O Campeonato Carioca começa esse próximo final de semana já. Geralmente começa lá pelo dia 25, 26. Dessa vez teve que usar, porque tem que estar férias também, né? Tá na carteira. Um direito dos jogadores. Direito do jogador, né? Ô, Júlio, só aproveitando antes das mensagens, né? A gente não falou na manchete, mas Ponte e Guarani, já que o assunto é base também, estão garantidos na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem a Ponte Preta venceu o Santa Fé por 6-1. Aliás, Carlão de Freitas adorou toda a transmissão. Né? Inclusive quer mais transmissões parecidas na próxima fase da Copinha. E a Ponte, ela garantiu a classificação por conta do jogo de fundo, né? O Cuiabá empatou com o IAP do Maranhão.
A Ponte já está classificada, né? O IAP também já está praticamente classificado. Vão brigar aí pela primeira colocação do grupo, porque o Cuiabá tem 1 ponto. Se vencer, vai a 4, e aí tem a questão do desempate na última rodada. A Ponte já está garantida, o Guarani também. E a gente vai trazer aí no fechamento da primeira fase os adversários de Guarani e Ponte. A Inter de Limeira foi eliminada, a Itapirense também foi eliminada, Capivariano tem chance, 15 tem chance, Esfera lá de Salto já tá classificado, 2 jogos, 2 vitórias, são os clubes aqui da nossa região. E o Ituano joga hoje. O Esfera tem algum mascote do Dragon Ball ou não? Não tenho a informação. Porque seria uma jogada de marketing interessante. Dragão, né? Seria uma jogada de marketing interessante. Acho que o Fábio Chab, na hora de ir embora, podia passar lá e dar essa ideia. Eu fui ano passado no jogo da Copinha, contra o Botafogo de Ribeirão, inclusive, da sua cidade. Te mandei mensagem de lá, você não lembra? Eu não tô lembrando. Amadeu Mosca estádio lá em Salto, eu estive presente. Vamos aqui, é muito confuso. Você ora fala que é de Bebedouro. Não, eu sou nascido em Ribeirão Preto, mas a minha afinidade com o futebol, eu aprendi e tive uma ligação mais forte em Bebedouro. Qual que é o mascote da Inter lá? O Lobo Vermelho. Bom dia, amigos da CBN. Matheus Bueno fora do Guarani, já levantei a minha placa. Eu já sabia. Nível dos jogadores está muito acima da Série C. Abraço, JP de Moraes. Aliás, daqui a pouco eu vou passar aqui a lista de atletas que o Guarani contratou e deve anunciar, e da Ponte também fazer aquele raio-x das contratações. Perfeito. Bom dia, é o Dias quem escreve aqui. A Ponte quase aplica 7-1 na Copinha. Quem apostou no gol do Santa Fé ontem, RS? É alguma pessoa de muita fé, né? O Luiz Rosa. Boa tarde, foi uma CBN. piada interna aqui, hein? Copinha fácil pros times da capital, literalmente jogando com ar-condicionado. O resto, 40 graus na sombra. Fácil chegar na final, Luiz Rosa. Por exemplo, os times da capital só jogam à noite, pô. O Corinthians jogou ontem no fim da tarde, mas já é um sol diferente. O 15 de Piracicaba e o Nacional, eles entraram em campo 15 para 1 da tarde. O sol tá literalmente no teto. Meio-dia e 45, os caras estavam entrando em campo para jogar. É duro, difícil. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Todo ano todo ano acontece. Ano passado nós falávamos sobre a final da Copinha ser disputada na Arena de Itaquera com o Corinthians na decisão. Há 2, 3 temporadas o Palmeiras fez uma final contra o Santos no Allianz Parque. Tudo bem, não tem o Pacaembu, mas cara, o Corinthians em Itaquera, né? Convenhamos, o Palmeiras no Allianz Parque, convenhamos também. Então já faz tempo que acontece esse tipo de situação. Aí o pessoal fala assim, mas você precisa entender que os estádios com essas sedes não têm iluminação, por isso que os jogos precisam ser de manhã. Cara, eu não sou médico, mas você pode perguntar a qualquer profissional da medicina, coloca esses jogos então 9 horas da manhã. O sol, ele tá quente? Ele tá pegando fogo? Tá, temperatura alta. Mas é melhor jogar às 9 do que jogar meio-dia e 45. Não, e ainda mais período de férias, eu acho que pra jogar entre 1 da tarde e 9 da manhã, é melhor jogar 9 da manhã. O jogo da Ponte ontem foi sofrível, né? Tudo bem, a Ponte fez o que tinha que fazer, goleou o Santa Fé, mas o calor tá louco. Que não há um meio termo, né? Ou é muito sol ou muita chuva nos horários da tarde. É verdade. O Everton Brito ficou, pergunta aqui o Renato Alves. Tem contrato, né? Tá treinando, pelo menos essa é a informação que a gente tem. Bom dia, Lupe, Carlão, Fábio, toda a equipe aqui no Santa Marcelina com meu celular antigo, ouvindo a rádio, é claro, fazendo o jardim. Derivaldo Souza, sempre na audiência. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Um assunto polêmico. Qual? Polêmica com você mesmo. Sobre o programa anterior. A mensagem aqui. O André tá perguntando quais contratações o Guarani ainda vai anunciar. O Lupe vai passar um raio-x daqui a pouco. Mas, por exemplo, tem o Matheus Regis, que tá treinando, mas não foi anunciado. Tem alguns jogadores nessa condição, né, Lupe? Sim, aqui na minha lista são 4 atletas que ainda não foram anunciados pelo Guarani, mas que já estão inseridos na equipe que vai iniciar o Campeonato Paulista. Daqui a pouco eu falo quais são esses jogadores e os jogadores que já foram anunciados pelo Bugre. É isso. Você pode continuar mandando a sua participação para o nosso WhatsApp, 991869070, 991869070. Atualizando aqui rapidamente, né, Fábio, sobre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O Santos agitou a torcida aí com a possibilidade da contratação do Thiago Maia. Desistiu. Não avançou, desistiu, né? O Thiago Maia pertence hoje ao time do Internacional. E tá todo mundo querendo saber aí se o Andréas Pereira vem ou não vem pro Palmeiras.
Na verdade, o Thiago Maia pertence ao Internacional, mas tem uma dívida do Internacional com o Lille da França e com o próprio Flamengo, que detinha os direitos do jogador do Thiago Maia. O Santos teria que pagar 2 milhões à vista para o Internacional e ainda pegar para ele essa dívida que ele tem que o Internacional tem com o Flamengo e com o Lille. Seria algo em torno de 6 milhões de euros pelo Thiago Maia, um pouco acima. Então o Santos acabou desistindo, e o que dizem na Baixada Santista é que o Santos pode voltar a carga para cima do Zé Rafael do Palmeiras. O Andréas Pereira segue na mesma, teve a reunião do Palmeiras com o Furro na segunda-feira. O Palmeiras se acertou com o jogador, mas a negociação com o time inglês segue complicado. O Furro quer mais grana e, como ele é titular da equipe, o Furro não pretende liberar tão fácil o jogador. O Palmeiras ofereceu 22 milhões de euros pelo atleta. O Santos ainda também que confirmou, né? Confirmou ontem a chegada do Léo Godoy. O próprio Tiquinho Soares avançou bastante com a ida do Jair para o Botafogo, e também o Zé Ivaldo, zagueiro, né, que era do Cruzeiro. O São Paulo se acertou com o Wendel, mas o contrato com o Wendel, lateral esquerdo do Porto, é para chegar apenas em julho dessa temporada, no meio dessa temporada. Então o São Paulo está praticamente acertado também com o Enzo Dias, uma negociação que envolveu o Galopo, né? O Galopo foi para o River Plate, liberando o Enzo Dias, lateral esquerdo argentino, para reforçar o tricolor. O Tassiano também, né? O Caixinha já confirmou na entrevista coletiva que o Tassiano vai ser jogador do Santos, né? Já tá imaginando onde ele pode jogar nesse time versão 2025 do Peixe. Aliás, falando em São Paulo oficializou, né? O empréstimo do Galopo ao River. Sim. Galopo não deu certo, né, no São Paulo, né? Na primeira temporada deu, né? Eu achei até que esse ano com o Carpini ele chegou a ter mais oportunidades, né? Só que aí depois com o Zubeldia, e engraçado, o Zubeldia é argentino, né? E não teve nenhuma compaixão, as lesões também, mas o Galopo terminou bem escanteado lá no São Paulo. O Lupe vai lembrar, quando foi aquele jogo de Botafogo que o fotógrafo passou? Paulista, né? Então, mas que ano? Ele era titular, tava jogando bem, também era artilheiro até. Não sei se era o time titular naquela época. Mas ele era artilheiro do time. Ele tinha gols, aí ele tomou... Que ano foi aquilo? 2020, foi 24? Não. Foi. Que o fotógrafo passou rasteira nele? Paulista. Vamos ver aqui. Eu vou aqui, ó. Então foi ano passado, né? Com o Carpini ele tinha boas oportunidades, chegou a integrar o time principal, titular ou como reserva, mas sendo utilizado também. Mas com a chegada do Zubeldia... não, foi 23. Poucas vezes ele teve oportunidade. Foi 23. 23 era o Ceni, o treinador? Não. Ai. Nossa, tanta gente que passa, né? Não lembro, mas o Galopo já viveu dias melhores no São Paulo e agora vai pro River Plate, né? Que é um gigante da Argentina. Foi 2023, o técnico do São Paulo era Rogério Ceni. Professor. O Edu do Táxi, salve amigos da CBN. Os times da Copinha fazem pré-temporada em Saquarema pra aguentar esse calor. Tem que ser, né? Aliás, a boa Saquarema. Mas na verdade esses jogadores da Copinha, eles nem fazem pré-temporada. Nem de férias, porque o Sub-20 termina ali, agosto, setembro, outubro. Começa em novembro ali. Eles começam a preparação em novembro. Eu acho que férias é depois da Copinha. Férias, né? Porque o Paulista só começa mais pra frente também. Bom dia, amigos. Como pode o Bahia pagar 3 milhões no Tassiano e depois vender por 30 pro Santos? Por isso que o Santos tá nessa draga. Amarildo Brenner, Hortolândia. E mais que isso, o Santos deixou de lado uma dívida que o Bahia tinha com o próprio Santos pela compra do Jean Lucas, né? Aquele meio campista que foi pro Bahia, jogou muito bem, e o Santos, com parte da negociação, acabou não liberando essa dívida. Mas só explicar para Amarildo aqui, ó, na verdade, o Santos que foi bem, né? Acho que não. O Bahia comprou Tassiano. Vai lá, Bahia comprou o Tassiano por 24 milhões, 4,5 milhões de euros e 24 milhões de reais. E aí o Santos foi lá e comprou por 4,7 milhões de euros. Como teve a valorização, o Santos acabou pagando mais, deu 30 milhões, mas são 6 milhões de diferença. E tem um abatimento de uma parte da dívida. Achei que ele pegou por menos. Não, pagou mais, mas assim, eu tava achando que era 27 milhões de diferença, mas não é. São 6 milhões de diferença. Pagou mais, mas não foi uma diferença tão abrupta assim, não. Dinheiro hoje em dia no futebol. Será que esse time da Ponte vai encaixar? Oremos. Escreve aqui o Wagner Aparecido. 11 horas e 31 minutos. Repórter CBN.
Repórter CBN. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que pediu a devolução do passaporte para acompanhar a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no próximo dia 20. O documento foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado, numa operação contra uma organização suspeita de tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. De acordo com Bolsonaro, a solicitação foi enviada pela defesa dele ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, classificou como preocupante a decisão da Meta de mudar as práticas de moderação de conteúdo nas plataformas da empresa, como Facebook, Instagram e WhatsApp. O fim da checagem de fatos está entre as alterações anunciadas pelo CEO da companhia, Mark Zuckerberg. O programa foi criado há 8 anos para reduzir a divulgação de desinformação nas redes sociais do grupo. Andrei Rodrigues disse que o resultado dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 poderia ter sido muito pior se as Big Techs tivessem afrouxado a moderação na época. Os ataques aos prédios públicos na Praça dos Três Poderes em Brasília completam 2 anos hoje. A segurança nas ruas da Síria é uma das prioridades 1 mês depois da queda do ditador Bashar al-Assad. O governo de transição colocou homens armados em mercados e espaços públicos. Um dos objetivos da gestão é confiscar as armas em poder da população civil. Com a ruína do antigo regime, milhares de soldados e policiais abandonaram os postos que ocupavam. A movimentação abriu espaço para roubos e saques, entre outros crimes. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze 11h33, Antônio Lupe. Vamos lá então com o noticiário dos times de Campinas, a começar pelo Guarani, que hoje anunciou a despedida de Matheus Bueno. Vai para o futebol japonês. Isso, o Matheus Bueno, ele Sayonara, então, né? Que é tchau. Sayonara é tchau? Adeus. É isso? É. Tá bom. Se você tá falando, eu confio. Ele vai defender o Shimizu Pulse do Japão. É uma equipe que subiu para a primeira divisão do futebol japonês, estava na segunda. Matheus Bueno, então, não continua no Guarani para a temporada 2025. Ele tinha vínculo com o Bugre até o meio do ano e os valores da negociação não foram divulgados. A saída do jogador em definitivo. Através das redes sociais, o Guarani divulgou um vídeo de despedida do Matheus Bueno. Para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai poder acompanhar aí esse vídeo que foi feito em homenagem ao volante do Guarani. Para você que está no FM, vai ficar com ele, com a narração desse vídeo do adeus de Matheus Bueno do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Fala, família bugrina. Depois de 2 anos, chegou a hora de me despedir. Desde que eu cheguei, o Guarani me acolheu como se fosse a minha casa e sempre terá um lugar especial na minha história. Pro Matheus, passa Caio, o Matheus tá livre, dominou, bateu de pé esquerdo! Gol! Tanto que decidi eternizar este clube na minha pele. Fui muito feliz vestindo essa camisa tão pesada. Também vivi momentos difíceis, mas mesmo diante das dificuldades, recebi o apoio até no momento mais delicado da minha carreira. Falar que o Bueno é fudido, velho. Esse moleque é fudido. Perdeu o irmão dele ontem. Em nenhum momento ele negou estar aqui com a gente. Agradeço a todos que fizeram parte da minha trajetória aqui no Bugre. Aos presidentes e membros do Conselho de Administração, companheiros de equipe, comissão técnica, funcionários e essa torcida tão apaixonada. Podem ter certeza de que
Em todos os dias que estive aqui, dei a minha vida pelo Guarani. Deixo o clube com um sentimento de gratidão e desejo o melhor sempre. Até um dia, Guarani. Um vídeo destacando aí o gol que ele fez no Clássico, né, contra a Ponte Preta, quebrando um tabu aí de 15 anos sem vencer no estádio Moisés Lucarelli, jogo que foi realizado no segundo turno da Série B do ano passado. Inclusive ele tatuou, né, na pele a imagem, a comemoração do gol, na foto do nosso grande amigo Rafael Silvestre, hein, fotógrafo do Guarani. Grande Rafael. Rafael, né? Deve estar na audiência curtindo a gente, toda a família Silvestre. E também falando de um até logo, né? Provavelmente deixando aí uma esperança pro torcedor do Guarani nesse possível retorno do Matheus Bueno, mas para 2025 ele não fica, vai pro futebol japonês. Daqui a pouco a gente traz um raio-x do que o Guarani contratou para essa temporada. Não sei se o Carlão quer falar algo do Matheus Bueno. Pode ficar à vontade. Você quer falar, Carlão? Fica à vontade. Foi um jogador que se destacou, né, neste 2024 tão ruim do Guarani, nas últimas rodadas, após o gol sobre a Ponte também, ele ganhou muita moral, vinha de altos e baixos, mas o segundo turno, com a chegada do Alan Al, ele cresceu de produção. Curiosamente, Shimizu Pulse é o time que o Djalminha jogou no Japão, né? Então o Guarani e Shimizu já tem aí uma certa ligação e já era de se esperar, né? Até pela valorização do Matheus Bueno, que ele tivesse essa transferência, dificilmente ficaria, pelo menos para a Série C do Campeonato Brasileiro, e que ele tenha boa sorte lá no futebol asiático. Segunda negociação do Guarani com o futebol do Japão, né? O João Vitor, né? Também foi negociado com outro clube e é outro atleta que não fica para 2025. Vamos lá? Só tem uma diferença aí, né? Porque diferença? Inicialmente o Matheus Bueno seria emprestado, né? Com opção de compra, e o Shimizu Pulse se toma transferência definitiva. Definitivo, isso. Então... Segundo consta no site do clube japonês, e o Guarani também, né? O Guarani colocou aqui nas redes sociais que aguardemos os valores, né? O João Vitor foi algo aproximado aí de $200 mil pelo empréstimo, e tem um outro valor fixado em caso de compra, que eu considerei um bom negócio. E agora resta saber aí as cifras. O volante foi vendido em definitivo ao Shimizu Pulse do Japão. S-Pulse. Além disso, tem o Derek também, né? Que passou pelo Guarani, também tem um Atlético Goianiense, acabou indo pro Japão também. Mas esse é empréstimo, né? Esse o Guarani não pegou nada por enquanto ainda, né? Sim. Se o time japonês exercer a compra... o mercado japonês tá vindo forte, né? No futebol brasileiro novamente, porque barateou o futebol brasileiro pro mercado japonês, né? Porque eles pagam em dólar. Então, está mais acessível encontrar algumas opções aqui no Brasil. Ô Júlio, como prometido ontem, vamos então com as contratações até agora do Guarani. Contratações oficiais e aquelas que ainda não foram oficializadas pelo clube. Alan Santos, zagueiro, confirmado. Gabriel Mesquita, goleiro, confirmado. Isaac, que é meia, confirmado. Caio Melo, que é meia, confirmado. O Giva, volante, confirmado. João Vitor, ex-Red Bull Bragantino, atacante, confirmado. Matheus Ansarará, meia, confirmado. Natan Camargo, volante, confirmado. Emerson Júnior, goleiro, confirmado. Restam 4 anúncios. Matheus Regis, ex-Ponte Preta, confirmado, não foi confirmado. O Jonathan Silva, que é zagueiro do Fortaleza, ainda não foi confirmado. Renan Bernabé, atacante, estava no Figueirense, ainda não foi confirmado. E o Lucas Justen, lateral direito, ex-Fluminense, não foi confirmado ainda. Essas são as contratações do Guarani até agora para 2025. Um elenco que perde aí os principais jogadores, né? Caio Dantas, Matheus Bueno, João Vitor, Luan Dias. Os principais destaques, ou poucos destaques de 2024, não permanecerão no Guarani em 2025 nesse processo de reformulação, que acaba deixando o torcedor de fato preocupado, né, Fábio Scheib? Pois é, né? Alguns jogadores de mais nome, outros os potenciais jogadores mais jovens que já surgiram em alguma equipe, que tem até um certo conhecimento do Maurício Souza,
Mas vai ter que esperar realmente o começo do campeonato para ver se encaixa realmente esse time, imaginando que o Isaac, que já tem uma certa rodagem também pelo futebol e tem passagem boa pelo Guarani, também pode ser fazendo essa função justamente do Matheus Bueno, do Matheus Bueno, que acaba saindo também, o próprio Matheus Regis também, que é um jogador que não jogou tão bem na Ponte Preta, mas o São Bernardo fez boas temporadas também, sempre foi destaque, esperando para isso e lembrando que o Guarani também precisa acertar o ataque, né? Camisa 9 ali, que já saíram 2 jogadores que tinham nome no Guarani, o Bruno Mendes e o próprio Caio Dantas, e ainda não chegou ninguém para suprir essa ausência do Camisa 9, né? Aliás, o Bruno Mendes foi anunciado no Vila Nova. Boa. E aí, Carlão, Guarani muito diferente, né, para 2025? Diferente, é algo em que o torcedor vai ter que se acostumar obrigatoriamente, né, e a gente tem falado sobre isso. É claro que nomes de uma prateleira inferior, eles assustam, né, até porque o torcedor do Guarani sempre conviveu, né, pelo menos até os anos 2000, com coisas boas, né. E infelizmente rebaixamentos, campanhas mambembes aí fizeram com que o Guarani estivesse nesta atual situação, né? Série C de Campeonato Brasileiro e convivendo com contratações, claro, de um terceiro plano, que são jogadores de Série C, apesar que nesse meio tem jogadores de Série B, como Isaac, como Alan Santos, o próprio Gabriel Mesquita, vem o Matheus Regis aí, deve estar sedento para jogar, para mostrar realmente a qualidade dele, coisa que não aconteceu na Ponte Preta. Então eu me apego a estes nomes mais conhecidos, nomes que eu tenho esperança de que poderão ajudar o Guarani nesta temporada de 2025. É isso, O restante é aposta, né, Júlio? É o que o mercado permite, né? Por exemplo, você fala do o Justin aí, que está próximo de ser anunciado. É um cara que vem da base do Fluminense, mas teve pouquíssimas oportunidades no time principal, não sei quando o Fluminense jogou com o time C, né, com o famoso cascudão. Então são jogadores que vêm como apostas, o Sarará no Grêmio, né, quando o Grêmio entrava no Gauchão com o time misto, o Sarará tinha oportunidade com o técnico Renato Gaúcho. Agora, com esta responsabilidade de jogar no Guarani, de devolver o Guarani à Série B do Campeonato Brasileiro é uma responsabilidade pesada. Por isso esses jogadores desconhecidos eu prefiro esperar aí algumas rodadas do Campeonato Paulista. Perfeitamente. Bom, o Guarani estreia na próxima quarta-feira, então uma semana aí para ajustar aí os detalhes finais. Antes da estreia contra o Botafogo no Brinco de Ouro, o Guarani está em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia, a viagem aconteceu ontem, né? E agora o Guarani fica aí esse período até segunda-feira, realizando atividades, treinamentos e intensificando os trabalhos para esse primeiro dia, para esse primeiro jogo no Campeonato Paulista. Alguns detalhes importantes, daqui a pouco no Bloco da Ponte eu vou trazer que a Ponte já está registrando alguns atletas no BID. E segundo o regulamento do Paulistão, até o dia 13, os clubes precisam enviar para a federação os contratos. Não precisa estar registrado no BID, mas os contratos de trabalho precisam ser enviados através de um sistema online da Federação Paulista de Futebol, e no dia 14 a lista A já deve ser ali inseridos atletas. No total são 30 jogadores na lista A, é um número bem diferente das últimas edições, né? Se não me engano, o Paulistão permitia 24, 23 até 26 atletas com 3 goleiros. Esse ano aumentou para 30, e a lista B, e essa é uma informação importante, que é uma lista feita para que jogadores da base também sejam inscritos no Campeonato Paulista. Essa lista, ela não tem uma limitação, porém precisa seguir ali alguns critérios de idade dos jogadores e também de tempo de clube, pelo menos 12 meses vinculados ao clube, mesmo que por empréstimo. Então são essas pequenas regras para a lista B, já que o Guarani tem bons jogadores aí que estão chamando a atenção na Copinha. O próprio João Marcelo, né, o atacante, outros atletas, né, o Porfírio também. Enfim, são vários jogadores que estão se destacando, já chamando a atenção e que podem ser inseridos nesta lista B do Guarani, repito, seguindo os critérios segundo o regulamento. Porque, por exemplo, esses meninos da base, é claro que uma coisa é Copa São Paulo, você joga bem, isso a gente não pode tirar desses meninos do Guarani, enfrentaram um Atlético Mineiro Sub-17 e enfrentaram um time abaixo, mas a sequência da Copa São Paulo vai mostrar do que eles são capazes, mas eu acho que esses que serão promovidos ao principal, eles chegam em igualdade de condição com estas apostas, por exemplo.
Vocês são a solução, né? Não, longe, pelo amor de Deus. Aliás, eu não vejo solução nenhuma da base para os grandes clubes ou para Guarani e Ponte Preta ainda. Muita calma, muita calma. Agora, eles chegam em igualdade de condição com esses meninos que a gente não conhece também, o que vem de uma categoria de base do Red Bull Bragantino. Então, por isso é bom aguardar, né? Quando a gente fala, eu vejo muito torcedor sempre, porque não usa a base? É claro que o desejo de todo clube é utilizar a base até para fazer negócio, até para fortalecer o caixa. Agora, tem que ver se a base tem condição, né? Eu vejo muita gente, ano passado os bugrinos pediam, o Rafael Freitas, tudo bem. Quando colocou o Rafael Freitas, eu estava trabalhando no jogo contra o Ituano. Cara, ele não pegou na bola. Então, com todo respeito à família desses jogadores, ao próprio Rafael Freitas, uma coisa é Copa São Paulo, outra coisa é categoria profissional. Uma coisa é time B do Fluminense, outra coisa é um Guarani profissional. Sim. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso eu estou me resguardando com relação a estes meninos ou a estas apostas aí que estão chegando. É que os torcedores acabam comparando, né, com grandes equipes também, que põem jogadores, mas não estão necessitando, a solução não vai ser os jovens, eles entram com o time já montado, encaixado, com o time já voando e acaba fazendo um desempenho melhor, porque tem jogadores de nome do lado, jogadores de nível, acaba até ajudando no Guarani, desses meninos da base, eu acho que quem chegou e assumiu, cara, de repente eu posso esquecer, mas o que me vem na memória nesse momento é Matheus Bidu e Davó, que saiu da base e já foi pro profissional e assumiu a responsabilidade, né? Já deu resultado. Se você for pegar aí o próprio, pulando muro ou subindo a avenida, o próprio Emerson Royal, que hoje está no Milan, na Ponte teve pouquíssimas oportunidades. Ele não teve uma tragédia, ele apareceu na Série A, finalzinho de 17, mas jogando também no Sub-20, quando ele sobe em 2018, que ele faz aquele gol do título, do troféu do interior, mas ele não era um titular absoluto. Aliás, inclusive, o camisa 9 do São Paulo, como é que chama, que tá fazendo gol adoidado? No... Copinha com o Fábio Scheider. Não, eu vou pegar, eu falei o nome dele hoje no Bom Dia Cidade, mas eu tenho uma cola. Cadê a sua colinha? Eu esqueci lá na minha mesa. Deixa eu pegar aqui o nome dele, o Rian Francisco. Rian é o camisa 9. Fez o terceiro gol, foi gol de craque. Ele já frequentou os profissionais do São Paulo. Então, mas tem muita gente falando assim, é a sombra pro Calera, é o novo camisa 9. Calma. Ontem eu vi alguns momentos ali dos comentários da transmissão, é o novo Calera, é o novo... Calma. Ele é bom de bola, mas não é pra pegar e já colocar no profissional pra brigar com um cara que tem um currículo e um... É isso. 11 horas e 48 minutos. Daqui a pouco você volta com informações da Ponte aqui no CBN Esportes. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes para passar os resultados da Superliga Feminina. Ontem tivemos jogos. O Flamengo venceu Brasília por 3-0, mesmo placar do Minas, que venceu a equipe do Brusque. O Bauru também venceu por 3-0 o Barueri. O Osasco venceu o Maringá por 3-1 e o Praia Clube venceu aí o Mackenzie também por 3-1. Hoje tem mais uma partida. O Pinheiros encara o Fluminense às 6 horas da noite. E hoje tem a retomada da Superliga Masculina com 2 jogos. Às 7h30 tem o Suzano contra o Joinville e o Minas contra o São José.
E amanhã tem a primeira partida do vôlei Renata no ano de 2025. O jogo é contra o Goiás às 18h. E essa partida com transmissão aqui na CBN com essa dupla que balança o Brasil, Rafael Pio e Marco Guarizo. EP Agro. No EP Agro desta semana, a produção de feno, um alimento muito importante para equinos e bovinos. Vamos contar como é o dia a dia da produção, que transforma capim em dinheiro. Os detalhes no EP Agro deste sábado, às 7h15 da manhã na IPTV, às 9h30 aqui na CBN. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui rapidamente antes do noticiário da Ponte. Bom dia, meus amigos. Mando um abraço para toda a Santa Bárbara do Oeste e também o apoio para a família do Dairo, que jogou aí no Bugre, perdeu o pai nesse fim de semana, o Éder Alves. Quem escreve aqui, nossas condolências da família. Foi importante no acesso do Guarani, 2008, da Série C para a Série B. Fez o gol decisivo na última rodada. Se chegar o Danilo Barcelos, teremos 2 laterais canhotos experientes. Quem vai pro banco? Léo do Centro. Já que o Léo introduziu o assunto aqui, Ponte Preta, Danilo Barcelos aí é a grande expectativa da torcida. E tá imaginando um possível acerto, Lupe? Eu não descartaria em algumas ocasiões o Barcelos jogando no meio campo da Ponte, não, cara. Mas o Carlão de Freitas assunto hoje... do café hoje. Foi o assunto do café que foi pago pelo Carlão de Freitas. Olha aí. Porque ele disse, a gente tava comentando até Conjecturando. Falei, você viu, o Barcelos aceitou tal, matéria, o Heitor, né, que publicou ontem. Heitor Esmeriza, repórter feliz. Exatamente. Ele tava online ontem à noite, né, acompanhando também a Copinha, eletrizante Copinha. E aí o que aconteceu? Tem esse acerto com o Barcelos, mas o Barcelos tem contrato com o Novo Horizontino até o fim de 2025, mas ele não deve ser utilizado e isso não deve ser um empecilho, ou seja, ele vai rescindir o contrato para assinar um vínculo com a Ponte. Aí tava até uma discussão nossa ali, né, se 1 ano e meio, né, até o final do Campeonato Paulista de 26. Se tudo der certo, porque tem questões burocráticas e tudo mais. E aí Carlão de Freitas disse o seguinte: Barcelos e Arthur, briga legal na esquerda, mas será que o Arthur não vai jogar de zagueiro? Aí eu falei, porque o Arthur já jogou na Série A2 já, com o Hélio dos Anjos de zagueiro. E aí eu peguei, mas e o Barcelos, será que não vai jogar de meia, como em 2017, joga o Arthur 2018? De zagueiro, o Barcelos de meia fica não sem tem lateral. Aí improvisa o Luiz Felipe, né? O Janzinho ainda tá em processo, ele não, vai demorar. Né? Acho que só indo no meio do mês. Mas ajuda o Elvis, né, também, muitos jogos o Elvis não poder jogar também. Mas o Pedro Vilhena e o Serginho, então, é isso que eu ia... para esse setor também, né? É isso que eu ia falar, eu acho que já tem muitos meias na Ponte, o Pedro Vilhena, o Serginho e o Elvis. Calma que a gente tem que ver também, né? Mas assim, ele não... improvisar... Quantidade diferente da qualidade. O improviso, pelo menos na minha opinião, é quando você não tem saída. É melhor você colocar um jogador da posição do que improvisar, pelo menos esse é o meu pensamento como amante do futebol. Então o Arthur não jogaria de zagueiro. Não jogaria, a não ser que tenha alguma necessidade. Porque zagueira é um setor que apoia. Eu sou contra os improvisos, também, né? Mas eu sou acho, contra também. A não ser também que o Arthur já beirando 30 mais 30 menos, né? Uns 31, né, Arthur? Agora 30 menos virou. Você tem uma mania de colocar, ele é Série A menos. 32, eu acho. Porque o que seria, eu explico, o que seria uma Série A menos? Série A menos seria aí o Mirassol, é uma Série A menos. Isso eu entendi, mas 30 menos não sei. 30 menos é de 35 até 30. O Arthur, ele tem 30 nem mais nem menos. 32, 30 cravado. A não ser que o Arthur chegar, eu quero ser zagueiro. Né? Aí não é uma improvisação. Porque eu acho que entre Danilo e Arthur na lateral esquerda, eu sou mais o Arthur. Eu acho que o Arthur, ele tá mais saudável que o Danilo. Pelo menos nas últimas temporadas. O Danilo não foi muito utilizado no Novo Horizontino, né? E o Danilão de meia, com 33 anos, já tá mais pesadão, assim. Eu também acho que não vai ser uma boa alternativa, não. Eu creio que numa dúvida, eu acho que é Arthur na zaga, até pra qualificar uma saída de bola, e o Danilão no lado esquerdo. Porém, a Ponte ainda tá buscando um zagueiro. Também. Ela tá no mercado para fechar esse primeiro ciclo de contratações. Assim como nós fizemos com o Guarani, a Ponte Preta, ela já anunciou
Diogo Silva, goleiro, o Vitor Andrade, atacante, o Serginho, meia, o Rodrigo Souza, volante, o Arthur, lateral esquerdo, o Simon, zagueiro, Bruno Lopes, atacante, o Lucas Cândido, volante, o Pacheco, lateral direito, o Jean Dias, atacante, o Léo Oliveira, volante, o Maguinho, lateral direito, e o Johnny Lucas, que é volante. Ainda restam ser anunciados o Dudu, volante, o Danley, atacante, o Pedro Vilhena, que é meia, e o Barcelos, que é lateral esquerdo. Desses jogadores, são 13 já anunciados. O Maguinho, lateral direito, tá no bid registrado. O contrato do Maguinho é até novembro de 26. O Pacheco também tá com o contrato registrado no bid até outubro de 25. O Arthur, lateral esquerdo, também está com o contrato no bid até 11 de 26, novembro de 2026. E o Vitor Andrade também já está com o contrato registrado no bid até outubro de 2025. Além desses 4 atletas regularizados, o Renato, que renovou o contrato, também já teve o novo contrato registrado no Boletim Informativo Diário da CBF até outubro de 2025. Então é esse o perfil de contratações da Ponte Preta até agora para a temporada, Júlio. Perfil experiente, jogadores quase todos aí acima dos 30 anos. É a linha que a Ponte vai seguir, né, Carlão? A gente percebe nas entrevistas do presidente Marco Antônio Eberlin que ele fala muito assim da pressão que existe no estádio Moisés Lucarelli, a pressão da torcida ponte-pretana. E em algumas declarações ele diz que alguns jogadores não suportaram essa pressão e alguns não suportam. E eu acho que por isso ele está, ou a Ponte Preta está se baseando nestas contratações de jogadores veteranos. Eu acho importante, eu acho bom os jogadores veteranos, mas nem tanto, né? Precisa ter uma mescla, precisa ter uma juventude, precisa de velocidade, de dinâmica, até pelas competições que a Ponte vai participar. Você pega um campeonato paulista em que ela, contra time grande, tudo bem, você até vai se defender e tal, mas você precisa de uma velocidade para sair nos contragolpes. Agora, quando você precisa tomar a iniciativa, isso vai acontecer muito na Série C e em campeonato paulista contra equipes de um nível mais baixo, ela vai precisar jogar, ficar com a bola, então vai ter que ter uma velocidade. Então, por isso, a mescla é importante. Experiência é bom, claro que é bom, né? Ainda mais nessa pressão, nesse ambiente difícil que vive a Ponte Preta. Agora, vai precisar sim de uma molecada para a famosa correria, né? Senão fica difícil. E nesse caso, você acha que os jogadores da Copinha também não tem como agregar ainda muito? Não. Vão participar, que não são solução, né? Vão participar do processo. Agora, para chegar, tanto é que eu estava vendo aqui o André Henrique, né? Que foi destaque ano passado, foi impresso pro Ituano. O André foi pro Ituano e o Vinícius Ferrari foi pro São Caetano. O André Henrique é um meia clássico e tal, mas... O André chegou a figurar no banco de reserva. Chegou. Mas poucas chances. A copinha dele foi muito boa ano passado, né? Notadamente, ele fez um jogo bom, que ele fez um gol. Um jogo que ganhou destaque, eu não tô lembrado da parte, mas eu lembro do gol que ele fez, bateu pênalti de cavadinha. Verdade. Foi contra o Catanduva. Foi contra o Catanduva? Eu acho que foi contra o Catanduva. Ele bateu, e fora que jogou demais, né? O meia que eu gosto. Porém, é o meia que eu gosto, mas que está meio fora de moda, né? Que é o cara que pensa o jogo, o cara mais lento. Os treinadores não gostam desse tipo de jogador. Aliás, Atlético Paranaense. Foi contra o Atlético. Eu quase acertei, errei por alguns quilômetros, hein? Faltou pouco, hein, foi em Catanduva. Foi em Catanduva, mas contra o Atlético Paranaense. Aí, passa de ano. Eu, como professor... Meio certo, né? Aprovaria. Muito obrigado. Até por isso eu tenho um grande carinho por você, Conselho de classe. Hoje é dia 8 de janeiro, hein? Sim. E nós citamos aniversário da minha esposa. Parabéns pra Gi. Aniversário da minha irmã hoje também. Olha aí. Olha que coisa Coincidência, bacana. Maria Mônica, grande abraço. Parabéns, viu? É a irmã mais velha. Hoje também é dia do fotógrafo. A gente falou do Rafael Silvestre, do Guarani. Também mandou um abraço pessoal lá que tira os retratos da ponte. Marcos Riboli. O Diegão também faz uma função ali de fotógrafo. Se você é fotógrafo, parabéns. Nelson Quinalha, da PUC. São vários Professor, aí. Hein? Professor, dos bons. Hoje é dia do fotógrafo. Também. São eles que registram os momentos da humanidade. Ai, meu Deus. Rodrigo Vilauba. Que fez aquela foto histórica da Copa do Mundo, exatamente, cara. Quem que fez o Medina mesmo, do ano passado, das Olimpíadas? Aí também. Você fez uma pergunta difícil. Não, que ele para no ar, lembra? Não, eu sei, lembro a foto, mas eu não lembro o fotógrafo. Mas o Vilauba... Mas mandar um abraço pro Vilauba, que é campineiro, né, daqui.
E teve a foto do ano, né? Olha só, começou nestes sites direcionados. Ele era de um site do Guarani. Não sei se era o Bugrinet na época, aquele site, né? Esses sites que tem até hoje também. E se aperfeiçoou e virou. Lembra, Carlão, nível Copa do Mundo. Tem o Planeta Plantão Guarani. do Bugre. Planeta Guarani tá aí Guarani. até hoje, mas tinha bastante site, cara. O Guarani sempre foi forte nisso. A Ponte tinha o Ponte Preta Net. O Nossa Taba. Lembra? O último, né? Mais recente, né? Mais recente. Tô falando de 2005, 2008. Isso, era uma fumaça danada, hein? 4 horas tem arena, hein, gente? Amanhã às 11 horas estamos de volta com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas.